Eu vim aqui mais uma vez para falar para vocês sobre meditação. E agora eu vim compartilhar com vocês o quanto a meditação mudou a minha vida, qual o papel dela. Então, a meditação, as ferramentas da meditação e também a ferramenta de Axis foi fundamental para eu vencer grandes barreiras. Então, com essas duas ferramentas foi possível para mim destruir, desconstruir e recriar uma nova vida. Então, eu vou começar falando para vocês quais eram os pontos mais fracos e que me atrapalhavam de alcançar os meus objetivos. Eu era uma pessoa muito insegura, muito medrosa. Eu somatizava muito qualquer problema, até os que não eram meus. Não precisava alguém vir me falar, Linda, foi você que fez. Só o fato de eu ter alguma relação, se o problema era com minha mãe, era como se fosse meu, e se fosse com minha irmã, era como se fosse meu. Então, eu somatizava os problemas alheio, inclusive no trabalho, e deixava que isso me afetasse. Afetava o meu humor e afetava, inclusive, a minha saúde. Então, por causa dessa somatização, eu tive problemas de estresse, de ansiedade, de labirintite, de gastrite nervosa, entre vários outros aí, que agora eu nem lembro mais. Então, eu também tinha muita insegurança em relação às coisas. Se eu era capaz, se eu não era capaz de fazer algo. Eu achava que eu não tinha condição de aprender inglês. Eu achava que eu não seria capaz de dar nenhum tipo de contribuição para ninguém. Então, foram várias coisas que foram sendo construídas. Muitas delas eu comprei de outras pessoas que fizeram parte da minha educação, que tentando da sua melhor forma contribuir comigo, me trouxe alguns bloqueios, algumas limitações e principalmente o medo. Antes de fazer qualquer coisa, eu usava o medo como defesa, como escudo. Então eu não vou porque eu tenho medo, eu não faço isso porque eu tenho medo. Eu começava quase tudo com medo. Apesar de não demonstrar muito, nunca ter sido uma pessoa explosiva, isso me afetava. A maioria das pessoas que conviviam comigo nunca perceberam que eu era muito insegura. Então eu criei um personagem que parecia ser uma pessoa super segura, super autoestima, mas que na verdade não era. Então por fora parecia um castelo, mas por dentro era todo de areia. E internamente eu sentia as consequências de ser assim, de só saber ser assim. Então eu comecei a entender que eu era a única responsável por estar sentindo isso. Eu só não sabia como eu poderia mudar. E eu queria muito mudar. Até um dia que eu escolhi. Eu escolhi ser quem eu realmente sou, independente dos padrões que os outros estabeleceram para mim, que meus pais, que os professores, que minha família. Então eu queria saber quem é que eu sou, como é que eu posso sair desse estado de problema, de angústia, de insegurança. Eu sabia que isso não poderia ser minha essência, porque se fosse a minha essência, isso não seria tão pesado, não seria tão desconfortável para mim. Não era possível que eu tivesse vindo nesse mundo para experimentar só isso. Então, partindo de vários questionamentos e de várias buscas, eu tive o privilégio de encontrar inicialmente a meditação. Eu encontrei por meio da meditação Raja Yoga uma ferramenta para reconhecer quais são as minhas reais qualidades. E para minha surpresa, no meu primeiro workshop, na verdade foi o primeiro retiro de meditação que eu fiz, que foi meu primeiro contato com a meditação, quando uma das professoras pediu para a gente listar nossas qualidades principais. Eu não sabia o que listar. A única que eu lembrava era que eu era uma pessoa honesta. E eu não conseguia me convencer de que eu era de fato nenhuma daquelas coisas que iam vindo na minha mente. E aí tinha uma pessoa que estava comigo, que me conhece, e que minha irmã, que ela me falou assim, você é muito generosa. Aí eu parei assim, surpresa, eu sou. E depois desse dia, eu comecei a ler, comprei um livrinho de virtudes e qualidades e comecei a ler para entender quais eram as minhas qualidades. Também comecei a ler um livro dos poderes, porque eu queria entender o que é esse poder para eu saber se eu tenho e como é que eu posso usar. Então tudo começou a partir daí. E aí eu fui vendo que realmente eu sou muito corajosa, foram surgindo várias qualidades que são muito fortes em mim, na minha personalidade, mas eu não reconhecia. Então se eu não reconheço que eu tenho um determinado tesouro, como é que eu posso utilizá-lo?
Esse foi o pontapé. Depois disso, eu também identifiquei que eu tenho essas qualidades, eu tenho esses poderes, mas tem algo que me bloqueia. Algo que não deixa que eu use eles com toda a sua potência, toda a sua grandiosidade. Foi aí que eu achei o Axis. E o Axis, ele tem me ajudado muito até hoje a desconstruir, descriar todos esses padrões de bloqueios, essas crenças limitantes que colocaram em mim, esses julgamentos, esses pré-julgamentos que eu fico o tempo inteiro fazendo sobre mim ou sobre o outro, sempre me julgando de que eu podia ter feito melhor, de que eu não devia ter feito assim, ou julgando o outro, poxa, se o outro fosse assim, se o outro fizesse... E esses padrões, isso baixa muito a minha energia, isso tira muito o meu foco, isso me enfraquece. Então, conhecer as ferramentas do Axis, que são diversas, mas as principais são os processos verbais, né? Essa desconstrução desses bloqueios, e também tem o barra de Axis pelos toques, os pontos ao longo da cabeça, que ajuda a diluir e dissolver esses pontos. Esse conjunto da meditação com Axis foi fundamental, porque eu consegui descobrir o ser ilimitado que eu sou. Eu era tímida, eu jamais teria coragem de botar minha cara aqui, falar com vocês, abrir a minha experiência, compartilhar. Desde adolescente, quando eu pensei em estudar geologia, um dos motivos que me inspirou foi poder contribuir com as pessoas. Eu cresci no Nordeste, no sertão, uma região onde a água era muito escassa. Então eu acreditava que se eu trabalhasse com algo, eu poderia estar trazendo contribuição para várias pessoas. Já vinha do meu instinto aquela vontade, a necessidade de poder contribuir com o outro. Só que naquele momento eu achava que era assim. E hoje eu vejo que eu posso contribuir muito com várias pessoas. Eu posso contribuir com a minha experiência. Eu posso contribuir apresentando ferramentas maravilhosas. Eu posso contribuir mandando boas energias e bons pensamentos. Eu posso contribuir sendo esse ser lindo e limitado que eu sou. E eu desejo a você também que você baixe todas as suas barreiras, que você permita-se criar uma nova realidade na sua vida. Se permita criar a realidade que você deseja na sua vida. Só você pode fazer isso. Gratidão.